Olá a todos, que a paz esteja convosco. Neste vídeo, iremos apresentar o capítulo 3, Gestão da Igreja Local, primeira parte. Neste tópico de finanças, nós começaremos a compreender a importância da gestão financeira dentro da igreja local, mais especificamente, a Igreja do Evangelho Quadrangular. É fundamental compreender o contexto para entender por que a gestão financeira é tão relevante para a igreja. Ela é essencial para apoiar as atividades religiosas, sustentar o pastor e financiar os diferentes ministérios e departamentos. Ao longo desta sessão, nós iremos perceber como as finanças têm um papel vital na viabilização das missões da igreja. A igreja local faz parte de uma organização maior e, como tal, possui obrigações financeiras e precisa seguir diretrizes específicas para garantir transparência e conformidade legal. Este tópico não apenas esclarece a importância das finanças da igreja, mas também estabelece as bases para entender como as entradas e saídas financeiras devem ser adequadamente gerenciadas e documentadas. Portanto, é essencial prestarmos muita atenção nesta introdução, pois ela abrirá caminho para compreender as complexidades e responsabilidades da gestão financeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Reconhecemos a importância da gestão da igreja local, pois desempenha um papel fundamental em nossa carreira ministerial e nas atividades administrativas da igreja. Compreendemos que uma gestão eficaz é crucial tanto para nós como líderes religiosos, quanto para o pleno funcionamento da igreja e o cumprimento de sua missão. Desde o início de nossa jornada na carreira ministerial, entendemos que a gestão da igreja local nos oferece a base necessária para um serviço bem-sucedido. Isso envolve compreender as responsabilidades financeiras que temos, essenciais para manter a igreja em funcionamento e cumprir sua missão de impactar positivamente a comunidade ao seu redor. Além disso, sabemos que a gestão eficaz está diretamente ligada ao bom desenvolvimento das atividades administrativas da igreja. Isso inclui a organização de eventos, o planejamento de serviços religiosos e o gerenciamento de recursos humanos, entre outros aspectos. Uma gestão adequada é necessária para que todas essas atividades ocorram de forma harmoniosa, permitindo que a igreja cumpra sua missão de servir à comunidade e aos fiéis. Portanto, compreendemos o quão crucial é a gestão da igreja local para o sucesso da nossa carreira ministerial e para a administração da igreja como um todo. Reconhecemos a importância de uma gestão eficaz para garantir o bom andamento das atividades da igreja e o impacto positivo que isso pode ter na comunidade que ela serve. Por isso, estamos comprometidos em buscar uma gestão sólida e eficiente, buscando sempre melhorar nossas habilidades e conhecimentos nessa área. Estamos introduzindo uma seção essencial que irá detalhar como o dinheiro entra na nossa igreja e como ele é categorizado. É muito importante que todos nós compreendamos essa classificação para uma gestão financeira adequada e eficiente. Ao categorizarmos as entradas de forma clara, seremos capazes de prestar contas aos membros da igreja e manter a confiança deles. Essa seção também nos ajudará a acompanhar as diferentes fontes de financiamento, como doações, dízimos, eventos e outras fontes, e entender como esses recursos estão sendo alocados. Além disso, ela é fundamental para mantermos a transparência financeira. Documentar e classificar corretamente as entradas financeiras mensais da igreja é crucial para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira responsável e de acordo com os objetivos da nossa igreja. Portanto, é essencial que todos nós compreendamos a importância dessa classificação para mantermos um controle financeiro sólido e ético. Precisamos nos certificar de acompanhar a origem dos recursos e como eles estão sendo alocados, a fim de garantir uma gestão financeira eficaz e transparente da nossa igreja. Nesta apresentação, estamos explicando os dois principais tipos de receitas da igreja local, ofertas e dízimos. É essencial que todos nós compreendamos a diferença entre essas duas fontes de financiamento, já que cada uma desempenha um papel distinto na sustentação da igreja. As ofertas são contribuições voluntárias feitas pelos membros da igreja. Esses recursos são geralmente arrecadados para financiar projetos específicos, como obras de caridade, eventos da igreja ou outras atividades. É importante destacar a natureza voluntária das ofertas e como elas podem representar uma parte significativa do financiamento da igreja.
Por outro lado, os dízimos correspondem a uma décima parte, 10%, da renda dos membros e são considerados uma obrigação religiosa para muitos. Essas contribuições são de extrema importância para a manutenção regular da igreja, englobando salários de pastores, manutenção das instalações e outras despesas operacionais. É crucial ressaltar a relevância dos dízimos na sustentação das atividades básicas da igreja. Além disso, nós destacamos a importância de contar com contadores contratados. Isso se deve à necessidade de cumprir todas as obrigações fiscais e evitar erros tributários. A contratação de contadores especializados contribui para garantir que a igreja esteja em conformidade com todas as regulamentações fiscais e contábeis, o que é fundamental para preservar a integridade financeira da instituição e evitar problemas legais. Portanto, neste slide, estamos compartilhando informações valiosas sobre as diferentes categorias de entradas financeiras da igreja e enfatizando a importância de gerenciá-las adequadamente. Isso irá ajudar a manter as finanças da igreja em ordem, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficaz e legal. Nós, como gestores financeiros da igreja local, temos o objetivo de identificar e destacar as diferentes categorias de entradas que estão sujeitas a taxas estatutárias. Compreender essas categorias é essencial para garantir o cumprimento das normas legais e estatutárias da igreja. Uma das principais categorias de entradas sujeitas a taxas estatutárias são os dízimos. Como mencionamos anteriormente, os dízimos representam 10% da renda dos membros e constituem uma obrigação religiosa. Esses recursos são usados para manter as operações regulares da igreja, como o pagamento de contas e despesas gerais. Além dos dízimos, as ofertas gerais também são consideradas entradas sujeitas a taxas estatutárias. Essas são contribuições voluntárias feitas pelos membros da congregação para financiar despesas como salários, contas de serviços públicos e manutenção da igreja. As ofertas especiais também estão incluídas nas categorias de entradas sujeitas a taxas estatutárias. Essas ofertas são direcionadas para fins específicos, como projetos de construção, missões, obras sociais ou eventos especiais da igreja. É fundamental prestar contas sobre o uso desses fundos, de acordo com as intenções dos doadores. Por fim, a categoria Outros engloba qualquer outra forma de entrada financeira que a igreja possa receber, como doações não especificadas, aluguéis de propriedades, receitas de vendas de produtos da igreja ou qualquer outra fonte de renda. Para garantir a transparência financeira e a conformidade legal da igreja, é importante mantermos registros detalhados dessas diferentes entradas e cumprir adequadamente as taxas estatutárias e obrigações fiscais. Dessa forma, estamos assegurando que todas as normas internas e externas sejam seguidas, evitando possíveis problemas legais. Nós estamos abordando uma parte crucial da gestão financeira da nossa igreja local, que é a consideração das entradas provenientes dos diversos departamentos da igreja e suas obrigações fiscais. Precisamos entender como essas entradas são tratadas em relação às taxas estatutárias. Ao analisarmos os departamentos dentro da igreja, como ministérios, grupos de jovens, escolas dominicais e outros, percebemos que cada um deles pode gerar suas próprias entradas financeiras. É essencial identificar as fontes dessas entradas, ou seja, listar quais departamentos ou ministérios geram receitas por meio de eventos, doações, vendas ou quaisquer outras atividades financeiras. Após identificar essas fontes de entradas, precisamos discutir as taxas estatutárias aplicáveis a cada uma delas. Nem todas as entradas dos departamentos podem estar sujeitas a essas taxas, portanto, é importante esclarecer quais obrigações fiscais se aplicam a cada tipo de entrada. Essa clareza facilita a gestão financeira e o cumprimento das regulamentações estatutárias. Outro ponto crucial é a importância do registro adequado de todas as entradas e despesas de cada departamento. Manter registros financeiros precisos é fundamental para garantir relatórios financeiros precisos e para cumprir todas as obrigações fiscais relevantes. Devemos enfatizar a necessidade de transparência e responsabilidade financeira nos departamentos, garantindo que os líderes estejam cientes das obrigações financeiras e cumpram todas as normas internas e externas. Além disso,
compreender e cumprir as taxas estatutárias relacionadas às entradas de departamentos ajuda a evitar problemas legais e a manter a integridade financeira da igreja. Ao gerenciar essas entradas com responsabilidade e transparência, nos certificamos de que a igreja cumpre todas as suas obrigações fiscais. Dessa forma, estamos esclarecendo como as entradas de departamentos dentro da nossa igreja local estão sujeitas a taxas estatutárias, destacando a importância de gerenciá-las com responsabilidade e transparência, garantindo que a igreja cumpra todas as obrigações fiscais relevantes. Nesta apresentação, gostaria de abordar um aspecto importante das finanças da nossa amada igreja local, o repasse integral de determinadas entradas para órgãos e departamentos superiores, bem como para missões. Vamos começar explicando a origem dessas entradas que são repassadas integralmente. Um exemplo claro disso é a oferta de missões do terceiro domingo. Essa oferta é especificamente designada para apoiar projetos e ações missionárias, tanto dentro quanto fora da nossa comunidade. O propósito por trás do repasse integral dessas entradas está diretamente relacionado com a missão e os objetivos da nossa igreja. Ao enviar esses recursos para órgãos e departamentos superiores, bem como para missões, estamos fortalecendo o trabalho evangelístico e assistencial que é realizado em diferentes partes do mundo. Acreditamos que ao compartilhar financeiramente dessa maneira, estamos cumprindo nossa responsabilidade como igreja e contribuindo para a expansão do reino de Deus. No que diz respeito ao destino dessas entradas, é importante ressaltar que elas são cuidadosamente encaminhadas para missões e projetos específicos. Nossos recursos são usados para apoiar tanto missões locais, dentro da nossa própria comunidade, quanto alcançando lugares distantes e comunidades que precisam de ajuda. Estamos desempenhando um papel importante na transformação de vidas e compartilhando o amor de Cristo com aqueles que mais precisam. Para garantir a responsabilidade financeira e a transparência, é essencial manter registros precisos de todas as entradas que são repassadas integralmente. Isso ajuda a garantir que os recursos sejam usados de acordo com o propósito estabelecido e que a nossa igreja esteja agindo com fidelidade e sabedoria na administração dos bens recebidos dos fiéis. Por fim, devemos destacar a importância de comunicar aos fiéis o destino dessas entradas. Nossos membros devem estar cientes de como suas doações estão sendo utilizadas para promover a missão da igreja. Por meio de relatórios financeiros regulares, boletins informativos e reuniões congregacionais, procuramos garantir que todos tenham acesso às informações necessárias para compreenderem o impacto positivo de suas contribuições. Em suma, o repasse integral de determinadas entradas para órgãos e departamentos superiores, bem como para missões, é uma prática fundamental na nossa igreja local. Ao compartilhar generosamente, estamos fortalecendo o trabalho missionário e transformando vidas ao redor do mundo. Contar com a confiança e o apoio financeiro dos fiéis é essencial para continuarmos cumprindo nossa missão e levando esperança a todos que encontrarmos em nosso caminho. Neste slide, queremos destacar as diferentes fontes de entrada financeira que não estão sujeitas a taxas estatutárias. É importante que os membros da igreja compreendam quais tipos de receitas não são afetadas por descontos ou taxas, pois isso pode motivá-los a contribuir de forma mais significativa. Ao isentarmos as entradas não taxáveis, estamos proporcionando transparência e clareza aos membros da igreja. Isso significa que suas doações não serão reduzidas por descontos. Essa informação pode ser um incentivo para aumentar o engajamento e o apoio financeiro dos membros. Aqui estão alguns exemplos de entradas financeiras que não estão sujeitas a taxas, doações específicas, renda gerada por eventos especiais, vendas de produtos e outros meios de arrecadação direta. Essas fontes de receita são valiosas, pois permitem que a igreja utilize integralmente os recursos para suas atividades e projetos. Enfatizamos que nossa igreja está comprometida em ser transparente sobre suas entradas financeiras. Queremos ressaltar que, em alguns casos específicos, as doações dos membros não são sujeitas a nenhum tipo de taxação. Isso significa que cada contribuição direta tem um impacto direto nas atividades da igreja. É uma forma de os membros se envolverem e saberem exatamente como seu apoio está sendo aplicado.
Contudo, enfatizamos que a clareza e a transparência são fundamentais para construir a confiança dos membros em relação às finanças da Igreja. Ao apresentarmos as entradas não sujeitas a taxas neste slide, estamos reforçando nossa responsabilidade em manter uma gestão financeira clara e honesta. Incentivamos os membros a considerarem contribuir através de meios que não sejam taxados, caso possam fazê-lo. Essas doações diretas têm um impacto mais direto nas atividades e projetos da Igreja. Sabendo que suas contribuições não serão reduzidas por taxas, os membros podem se sentir mais motivados a apoiar financeiramente nossa comunidade. Em resumo, ao destacar as entradas financeiras não sujeitas a taxas neste slide, estamos enfatizando a importância da transparência e incentivando os membros a contribuir de maneiras que maximizem seu impacto. Essas informações são valiosas para fortalecer a confiança dos membros na gestão financeira da Igreja, além de incentivar uma maior participação e apoio financeiro. Documentar todas as entradas financeiras da Igreja é de extrema importância para mantermos registros precisos e garantirmos a integridade financeira da instituição. Nossa Igreja está comprometida em ser transparente quanto à documentação financeira, e isso também contribui para a prestação de contas aos membros. Utilizamos diversos documentos para registrar as entradas financeiras da Igreja. Um desses documentos são os recibos, emitidos para registrar as doações dos membros. Esses recibos contêm informações como o nome do doador, o valor da doação e a data. Além disso, utilizamos os extratos bancários para rastrear as transações financeiras da Igreja. Esses extratos nos fornecem um registro detalhado de todas as movimentações financeiras realizadas. Para manter um registro organizado das finanças, também utilizamos planilhas ou software de contabilidade. Essas ferramentas nos permitem classificar e categorizar as entradas financeiras de forma eficiente. Caso haja outros documentos pertinentes para a Igreja, também os mencionamos. Esses documentos podem variar dependendo das necessidades específicas da instituição. Quanto ao processo de registro, é crucial que os documentos sejam preenchidos de maneira precisa e arquivados corretamente. A precisão garante a confiabilidade dos registros financeiros, enquanto a organização facilita o acesso às informações quando necessário. Reforçamos mais uma vez que a documentação financeira é uma forma de garantir a transparência e a prestação de contas. É importante que os membros entendam que o registro preciso das entradas financeiras permite que as finanças sejam utilizadas de forma apropriada e em acordo com os propósitos da Igreja. Neste momento, abrimos espaço para perguntas e esclarecimentos sobre o processo de documentação das entradas financeiras. Estamos aqui para ajudar a esclarecer qualquer dúvida que os membros da Igreja possam ter. No slide, queremos apresentar a seção que trata das saídas financeiras da Igreja. É crucial destacar a importância de monitorar e gerenciar essas saídas para garantir que os recursos sejam usados de forma eficaz e responsável. O propósito das saídas financeiras da Igreja é realizar o pagamento de despesas operacionais, investir em ministérios, apoiar causas sociais e filantrópicas, entre outros. Por meio dessas saídas, a Igreja pode cumprir sua missão e servir a comunidade. Existem diversos tipos de saídas financeiras que a Igreja normalmente enfrenta, tais como salários de funcionários, contas de serviços públicos, manutenção das instalações, custos de eventos e programas, missões e atividades de caridade. Todas essas despesas são necessárias para que a Igreja funcione adequadamente e possa oferecer suporte à comunidade. Para garantir transparência e responsabilidade, as decisões de saídas financeiras são tomadas e autorizadas na Igreja por meio de um processo estabelecido. As despesas passam por uma aprovação para garantir que estejam de acordo com os objetivos e valores da Igreja. Além disso, métodos de pagamento seguros são utilizados para efetuar essas transações. É importante ressaltar o compromisso da Igreja com a transparência e responsabilidade financeira. Dessa forma, as saídas são feitas de maneira justa e em conformidade com os objetivos da Igreja. Manter o equilíbrio financeiro também é fundamental para a saúde financeira de longo prazo da Igreja, garantindo que as saídas não excedam as entradas de recursos. Agora,
queremos convidar os membros da igreja a fazerem perguntas e participarem de discussões sobre o tema. É importante que todos compreendam melhor o processo de saídas financeiras e como ele se relaciona com a missão da igreja. Juntos, podemos trabalhar para uma gestão financeira responsável e eficaz. Vamos explorar juntos as diversas categorias ou naturezas das saídas financeiras da nossa igreja. É importante que todos entendam melhor como os recursos financeiros são alocados para diferentes propósitos, o que ajudará a desmistificar essas áreas. Primeiramente, vamos discutir as despesas relacionadas ao sustento do nosso pastor. É essencial que tenhamos clareza sobre o salário, benefícios, moradia e todos os custos que a igreja assume para apoiar nosso líder espiritual. Garantir o sustento adequado do pastor é fundamental para que ele possa continuar seu ministério de maneira eficaz. Em seguida, temos os gastos com obreiros e ministérios. Essa categoria engloba os salários, treinamentos, recursos e apoio necessário para que nossas atividades ministeriais sejam eficazes e alcancem nossos membros e comunidade. É importante investir em nossos obreiros e ministros, pois são eles que desempenham um papel fundamental no crescimento espiritual de nossa igreja. Outra questão importante são os impostos e obrigações legais da igreja. Precisamos cumprir com todas as obrigações fiscais e legais, como os impostos sobre a folha de pagamento e outras responsabilidades fiscais. Isso é crucial para garantir a transparência e a regularidade das nossas atividades financeiras. As despesas operacionais também são uma categoria significativa. Aqui, vamos abordar as despesas gerais de manutenção, como contas de serviços públicos, seguros e outras despesas necessárias para manter nosso local de culto e atividades funcionando adequadamente. É fundamental garantir que tenhamos recursos suficientes para manter nossas instalações e atividades em pleno funcionamento. Uma categoria que merece destaque são as causas sociais e filantrópicas que apoiamos como igreja. Isso envolve doações e apoio a instituições de caridade, missões e outras iniciativas que promovemos como parte de nossa responsabilidade social. É importante destinar recursos financeiros para ajudar aqueles que mais precisam e também para impactar positivamente nossa comunidade. Por fim, gostaríamos de enfatizar que estamos abertos a perguntas e esclarecimentos. Queremos que todos compreendam plenamente como nossos recursos financeiros são alocados nas diferentes áreas. Sinta-se à vontade para fazer perguntas e compartilhar suas preocupações, pois a transparência em nossa gestão financeira é essencial para fortalecer nossa comunidade e nosso compromisso com nossa missão espiritual. Ao adotarmos essa abordagem, estaremos promovendo a compreensão e a confiança mútua em relação às finanças da igreja. Isso fortalecerá nossa comunidade e nosso compromisso de cumprir nossa missão espiritual de maneira justa e transparente. A documentação adequada das saídas é de extrema importância para o bom funcionamento financeiro da nossa igreja. É crucial termos registros escritos, contratos e acordos para todas as despesas significativas, a fim de deixar claro as responsabilidades e expectativas de ambas as partes envolvidas. Além disso, a solicitação e manutenção das notas fiscais para todas as compras e despesas garantem uma contabilidade eficiente e o cumprimento das obrigações fiscais. Não podemos esquecer da emissão e retenção de recibos, que são uma evidência importante de transações financeiras, principalmente para doações ou gastos significativos. Manter uma contabilidade transparente, com registros bem organizados, é essencial para a prestação de contas e a transparência na gestão financeira da igreja. E por fim, a documentação adequada é fundamental para cumprir todas as obrigações legais e regulamentações fiscais, evitando problemas futuros e mantendo a conformidade da nossa igreja. É importante que todos os membros entendam e valorizem a documentação de saídas, portanto, estamos disponíveis para responder perguntas e fornecer esclarecimentos sobre esse processo fundamental. A transparência em nossas finanças é essencial para mantermos a confiança e a integridade em nossa comunidade. A contabilização desempenha um papel crucial na gestão financeira da nossa igreja. Quando abordamos a importância da contabilização, estamos destacando a relevância de manter nossos registros financeiros em ordem para garantir a imunidade tributária da nossa instituição religiosa. Como uma entidade religiosa,
temos o privilégio de sermos imunes a impostos sobre a renda. No entanto, é fundamental que nossa contabilidade esteja em conformidade com as obrigações legais e fiscais para manter esse status. A documentação adequada é um aspecto crucial da contabilização. Nós enfatizamos a importância de manter registros transparentes e precisos de todas as despesas da igreja. Isso inclui a obtenção de contratos, notas fiscais, recibos e registros que comprovem a legitimidade de cada transação financeira. Essa documentação é essencial para ajudar a atender às obrigações legais e regulamentações fiscais, garantindo conformidade e evitando problemas legais futuros. Ao destacar as obrigações legais de contabilidade, enfatizamos a necessidade de manter registros financeiros precisos, relatórios anuais e demonstrações financeiras de acordo com a legislação vigente. Essas obrigações legais são fundamentais para garantir transparência e prestação de contas na gestão financeira da nossa igreja. Além disso, é importante ressaltar que a contabilidade adequada não apenas garante a imunidade tributária da nossa igreja, mas também promove uma gestão financeira responsável e transparente. Ao manter registros precisos e documentação adequada, podemos ter uma visão clara das nossas finanças e tomar decisões financeiras informadas. Como sempre, encorajamos os membros da nossa igreja a fazer perguntas e buscar esclarecimentos sobre a contabilização e sua importância na gestão financeira da nossa instituição religiosa. Através do entendimento e comprometimento com uma contabilização adequada, podemos garantir a sustentabilidade financeira da nossa igreja e seu papel vital na comunidade. Nós, como membros da igreja, precisamos compreender a importância das taxas estatutárias e das taxas dos departamentos. As taxas estatutárias são contribuições financeiras obrigatórias definidas pelos regulamentos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Elas têm um papel fundamental no funcionamento da nossa igreja e no cumprimento da sua missão. É crucial entender para onde vão as taxas estatutárias e como elas são usadas para financiar as atividades da igreja. Elas são destinadas à manutenção do templo, ao pagamento de salários de obreiros e pastores, bem como aos programas e serviços que beneficiam a comunidade. É importante ficar claro para todos os membros como esses fundos são utilizados. Além das taxas estatutárias, é necessário abordar as taxas dos departamentos, que são destinadas a financiar as atividades específicas de cada da igreja. Essas taxas são geralmente destinadas a ministérios jovens, educação religiosa, música, entre outros. Cada departamento tem suas atividades e necessidades, e por isso, é importante que seus membros contribuam financeiramente. Os membros da igreja, os departamentos e os líderes têm obrigações em relação ao recolhimento dessas taxas. Isso pode incluir prazos para pagamento, métodos de pagamento e responsabilidades específicas. Todos devem estar cientes de suas responsabilidades e cumprir com suas obrigações. Transparência na gestão das taxas e responsabilidade na prestação de contas aos membros da igreja são fundamentais. É importante que os membros saibam como seus recursos estão sendo utilizados e que haja uma prestação de contas clara e confiável. Ao pagar essas taxas, estamos contribuindo para o sustento das atividades da igreja, o que, por sua vez, beneficia a comunidade local e as missões mais amplas que apoiamos. É essencial reconhecer que, ao cumprir nossas obrigações financeiras, estamos ajudando a promover o crescimento espiritual e o bem-estar da nossa comunidade. Este slide tem como objetivo esclarecer a estrutura de taxas na nossa igreja, explicando o propósito e as obrigações de recolhimento associadas às taxas estatutárias e às taxas dos departamentos. Compreender como as finanças da igreja são organizadas e administradas, e o impacto positivo que essas contribuições têm na comunidade e nas missões que apoiamos, é fundamental para fortalecermos nossa fé e dedicação. Neste último slide, resumiremos os principais pontos que apresentamos e vamos enfatizar a importância da gestão financeira eficaz para a nossa igreja local. Recapitulamos brevemente os principais tópicos e informações compartilhados ao longo desta apresentação. Destacamos a relevância de uma gestão financeira eficaz para a nossa igreja, pois ela permite cumprir nossa missão e manter nossas atividades de forma sustentável.
Explicamos como a gestão financeira adequada é fundamental para sustentar as atividades da igreja, incluindo o pagamento de salários de pastores, obreiros e despesas operacionais. Reforçamos a importância da transparência, integridade e prestação de contas na administração das finanças da igreja. Incentivamos ativamente o envolvimento de todos os membros na gestão financeira da igreja, lembrando que suas contribuições desempenham um papel crucial. Concluímos enfatizando que, com uma gestão financeira eficaz, a nossa igreja pode continuar a cumprir sua missão e servir à comunidade e ao mundo de maneira significativa. Nosso objetivo com este slide de conclusão é enfatizar a importância dos tópicos discutidos durante a apresentação e motivar todos os membros da igreja a se envolverem na gestão financeira responsável. Com o esforço de todos, continuaremos a fazer a diferença em nossa comunidade e no mundo. Exploraremos agora o primeiro cadastro que é de nossa responsabilidade enquanto igreja local. É essencial que mantenhamos essas informações sempre atualizadas, pois elas têm um impacto significativo em nossa capacidade de realizar nossas atividades de maneira eficaz. Em primeiro lugar, temos os canais de comunicação. É crucial que mantenhamos nossos endereços, números de telefone e e-mails atualizados para evitar problemas legais, como sanções por parte de órgãos públicos, bem como extravio de correspondências. Portanto, devemos garantir que nossos meios de contato estejam sempre atualizados. Além disso, é importante manter os dados estatísticos de nossa igreja atualizados. Essas informações nos fornecem uma visão geral de nossa igreja local. Elas incluem o número de membros ativos, se possuímos um templo próprio, quantos cultos realizamos por mês, a frequência média da nossa igreja, membros batizados e os departamentos ativos que temos. A atualização dessas informações nos permite ter uma melhor compreensão de nossa igreja e de como podemos melhor servi-la. Exploraremos agora o primeiro cadastro que é de nossa responsabilidade enquanto igreja local. É essencial que mantenhamos essas informações sempre atualizadas, pois elas têm um impacto significativo em nossa capacidade de realizar nossas atividades de maneira eficaz. Em primeiro lugar, temos os canais de comunicação. É crucial que mantenhamos nossos endereços, números de telefone e e-mails atualizados para evitar problemas legais, como sanções por parte de órgãos públicos, bem como extravio de correspondências. Portanto, devemos garantir que nossos meios de contato estejam sempre atualizados. Além disso, é importante manter os dados estatísticos de nossa igreja atualizados. Essas informações nos fornecem uma visão geral de nossa igreja local. Elas incluem o número de membros ativos, se possuímos um templo próprio, quantos cultos realizamos por mês, a frequência média da nossa igreja, membros batizados e os departamentos ativos que temos. A atualização dessas informações nos permite ter uma melhor compreensão de nossa igreja e de como podemos melhor servi-la. A membresia também é um aspecto crucial que não pode ser negligenciado. Manter um cadastro preciso de nossos membros é essencial para sabermos quem faz parte de nossa comunidade e como atender às suas necessidades. Abordaremos isso em mais detalhes posteriormente, mas é importante ressaltar a importância de manter esses registros atualizados. Além disso, temos os dados patrimoniais que são de responsabilidade de nosso conselho diretor local. Eles devem manter um registro de nosso patrimônio, tanto físico quanto virtual, bem como uma contabilidade adequada para bens de valor significativo. Essas informações são essenciais para garantir que nosso patrimônio seja gerenciado de forma adequada e responsável. Por fim, temos as agências de evangelização, como nossas congregações e pontos de pregação. É fundamental cadastrá-las em nosso sistema de gestão para que possamos ter um controle preciso de todas as nossas atividades. Todos esses registros desempenham um papel vital no funcionamento eficaz de nossa igreja e no cumprimento de nossas obrigações. Portanto, manter esses dados sempre atualizados é de extrema importância. Como membros desta igreja local, é nossa responsabilidade garantir que mantenhamos todas essas informações atualizadas. Ao fazermos isso, estamos contribuindo para o bom funcionamento de nossa igreja e para o cumprimento de sua missão. Portanto,
vamos nos empenhar em manter nossos registros sempre atualizados, para que possamos operar eficazmente e cumprir com nossas responsabilidades. Manter nossos canais de comunicação atualizados é crucial para o bom funcionamento da nossa igreja. Eles servem como a espinha dorsal da nossa instituição, nos conectando com os membros e o público em geral. Ao manter esses canais atualizados, garantimos que nossa igreja possa operar sem problemas. Além disso, é importante lembrar que, como igreja local, possuímos um CNPJ registrado junto à Receita Federal. É considerado uma falta grave operar em um endereço diferente do que está cadastrado oficialmente. Isso pode acarretar em sanções e problemas legais que devemos evitar a todo custo. Outro motivo para manter nossos canais de comunicação atualizados diz respeito ao recebimento de correspondências. Quando nossos endereços estão desatualizados, corre o risco de correspondências importantes para nossa igreja se perderem. Essas correspondências podem incluir comunicações do Conselho Nacional de Diretores, que são fundamentais para o funcionamento da nossa igreja. Quando uma correspondência é devolvida pelos correios devido a um endereço incorreto, nosso cadastro é bloqueado até que possamos regularizar as informações cadastrais. Portanto, manter nossos canais de comunicação atualizados é essencial para evitar problemas legais, garantir uma comunicação eficaz com os membros e assegurar o funcionamento contínuo da nossa igreja. Atualizar nossos dados estatísticos é algo muito importante para nossa igreja. Isso nos permite ter uma visão geral valiosa da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e nos ajuda a entender e planejar nossas atividades de forma eficaz. Manter as informações sobre nossos membros ativos atualizadas é essencial para compreender a dimensão da nossa congregação e adaptar nossos programas e serviços de acordo com as necessidades da nossa comunidade. Saber se possuímos um templo próprio é fundamental para questões legais e financeiras, assim como para nossa estabilidade e presença na comunidade. Registrar o número de cultos realizados por mês nos permite avaliar a frequência das atividades da igreja e garantir que elas ocorram regularmente. Além disso, a média de frequência dos membros é um indicador-chave do envolvimento e participação da congregação em nossas atividades. Manter registros precisos dos membros batizados é fundamental para rastrear o crescimento e a demografia da igreja. Também é importante acompanhar os departamentos ativos para avaliar a diversidade e as áreas de interesse da nossa congregação. Em resumo, a atualização dos dados estatísticos nos ajuda a tomar decisões informadas, planejar nossas atividades e atender às necessidades da nossa comunidade de forma eficaz. É um processo essencial para o crescimento e o desenvolvimento da nossa igreja. Na nossa igreja, compreendemos que a membresia é o coração da nossa comunidade. Ela é formada por pessoas que compartilham a mesma fé, visão e missão que nós. Através da membresia, podemos estabelecer conexões significativas com nossos membros, proporcionar cuidado pastoral, acompanhar o crescimento espiritual de cada um e envolvê-los em atividades e ministérios. Desde o início, compreendemos a importância dessa membresia e como ela fortalece nossa congregação. Nos próximos slides, vamos explorar mais detalhadamente como gerenciamos e utilizamos essas informações para o crescimento e fortalecimento da nossa comunidade. A atualização dos nossos dados patrimoniais é uma tarefa extremamente importante para garantir a integridade e transparência na gestão dos bens e ativos da nossa igreja local. É fundamental que todos os membros do Conselho Diretor local, assim como o diretor de patrimônio, estejam conscientes da importância dessa responsabilidade. Quando falamos em dados patrimoniais, estamos nos referindo a todos os recursos que possuímos, que são essenciais para cumprir a nossa missão como igreja. Para garantir a organização desses dados, o registro físico de todos os bens no livro do patrimônio é crucial. Esse registro deve ser detalhado e feito de maneira organizada, a fim de facilitar a futura consulta e atualização desses dados. Além disso, é essencial realizar o registro virtual desses bens no Sistema Geral de Gestão da Igreja local. Essa ferramenta acessível ao diretor de patrimônio permite agilizar e facilitar o processo de atualização dos nossos dados patrimoniais. É por meio desse sistema que poderemos acompanhar de forma eficiente todas as informações relacionadas aos nossos recursos.
Outra etapa importante é a contabilização dos bens com valores acima do patrimônio mínimo de ativação no ativo fixo da igreja local. Essa contabilização garante um controle financeiro adequado e uma gestão eficiente dos nossos recursos. É fundamental que todos estejam atentos a essa etapa, a fim de assegurar a correta alocação e utilização dos nossos bens patrimoniais. É importante ressaltar que cada um de nós tem um papel crucial na manutenção e atualização dos nossos dados patrimoniais. O trabalho em conjunto do Conselho Diretor Local e do Diretor de Patrimônio é essencial para termos uma gestão eficiente e transparente dos recursos da nossa igreja. Portanto, é responsabilidade de todos zelar pela preservação e utilização eficaz desses recursos, garantindo que os nossos dados patrimoniais estejam sempre atualizados e em ordem. Vamos discutir por que cadastrar nossas agências de evangelização e como o uso do sistema de gestão da igreja local facilita esse processo para todos nós. Nós sabemos que nossas agências de evangelização, como congregações, pontos de pregação, células, santuários e outras, desempenham um papel fundamental em nossa missão. Por isso, é de extrema importância que cada uma dessas entidades seja devidamente cadastrada, a fim de podermos acompanhar e apoiar suas atividades de forma eficaz. Com a utilização do sistema de gestão da igreja local, temos acessibilidade tanto para o pastor titular como para a secretaria da igreja local, o que possibilita uma plataforma que agiliza o processo de cadastramento, atualização de dados e exclusão das agências de evangelização. É crucial mantermos nossos registros sempre atualizados, pois isso garante um acompanhamento adequado e nos permite oferecer o suporte necessário para o crescimento de nossas agências de evangelização. Portanto, enfatizamos a importância do cadastro dessas entidades e encorajamos o aproveitamento dos benefícios que o sistema de gestão da igreja local nos proporciona nesse processo. Juntos, podemos garantir um acompanhamento eficiente e apoiar o crescimento dessas entidades essenciais para nossa missão. No Ministério Oficial, nos é destacado que nós, ministros, aspirantes ao ministério e obreiros credenciados, estamos vinculados a uma igreja local. Desde 2010, ocorreu uma mudança crucial no acesso aos dados do Ministério Quadrangular. Agora, nossos pastores titulares e a secretaria da igreja local têm a capacidade de acessar e atualizar nossas informações cadastrais de forma mais eficaz. Essa medida foi implementada com o objetivo de melhorar a comunicação entre o Conselho Nacional de Diretores e o Ministério. É importante que certifiquemos que nós, ministros e obreiros, estejamos corretamente vinculados e que nossos dados estejam sempre atualizados, para garantir uma comunicação mais eficaz e um apoio mais eficiente em relação às nossas atividades. Nós entendemos a importância de manter as informações da liderança local atualizadas. Sabemos que esses dados são fundamentais para a realização de eventos e trabalhos específicos em nossa igreja local. A nossa equipe é composta por líderes dedicados, como pastores associados, diretores de departamentos, supervisores de equipes e outros cargos importantes. Reconhecemos o papel fundamental que cada um desempenha em nossas atividades. Ao manter essas informações atualizadas em nosso sistema geral de gestão da igreja local, facilitamos a comunicação, a coordenação de eventos e a execução de tarefas específicas para cada setor da igreja. Ter acesso rápido e preciso às informações da liderança local nos ajuda a melhor servir a nossa congregação e cumprir a nossa missão. Portanto, é essencial que todos nós lembremos da importância de manter essas informações atualizadas e precisas. Dessa forma, poderemos continuar o nosso trabalho de forma eficaz e alcançar o nosso objetivo com sucesso. Neste slide, queremos ressaltar a relevância do patrimônio imóvel da igreja e apresentar o assunto com base no texto fornecido. Acreditamos que é essencial compreender a importância inquestionável desses bens, pois desempenham um papel crucial em nossa jornada espiritual. É fascinante mergulhar no mundo dos patrimônios imóveis da igreja e explorar os diversos templos que existem. Devemos destacar especialmente os exemplos notáveis de templos, como as impressionantes Catedrais da Graça e Ebenezer, localizadas em Limeira, São Paulo. Ao mencionar suas dimensões impressionantes, que são capazes de acomodar até 7.000 pessoas sentadas, esperamos cativar a atenção da nossa audiência.
Em resumo, acreditamos que é fundamental discutir o patrimônio imóvel da Igreja para entendermos sua importância e valor para a vivência espiritual. Por meio de exemplos notáveis, como as Catedrais da Graça e Ebenezer, podemos visualizar a grandiosidade desses templos e apreciar o papel essencial que desempenham na nossa fé. Estamos aqui para discutir as normas e diretrizes que devemos seguir ao adquirir e alienar bens imóveis como igreja local. É fundamental enfatizar a importância da independência financeira associada à posse de um templo próprio. Nosso objetivo é esclarecer as diretrizes necessárias para que possamos adquirir e administrar nossas propriedades de forma eficaz e responsável. É importante destacar que essas diretrizes não são exclusivas da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas sim práticas comuns no mundo secular que devem ser seguidas por qualquer pessoa física ou jurídica. Portanto, ao adquirirmos uma propriedade, precisamos realizar uma análise completa e obedecer a todas as leis e regulamentos aplicáveis. A independência financeira que vem com a posse de um templo próprio é valiosa, porém, devemos ser diligentes e cumprir todas as normas para mantê-la. Em resumo, ao discutirmos a aquisição e alienação de bens imóveis, devemos ter em mente a importância da independência financeira associada à posse de um templo próprio. Devemos seguir as diretrizes necessárias para adquirir e administrar nossas propriedades de forma eficaz e responsável. Isso inclui realizar uma análise completa e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis. Ao fazermos isso, estaremos garantindo que nossa igreja local permaneça financeiramente independente e cumpra as normas estabelecidas. Ao adquirirmos um imóvel para a igreja local, é essencial adotarmos precauções jurídicas rigorosas para garantir uma transação segura e livre de problemas futuros. Devemos tomar algumas medidas legais indispensáveis. Primeiro, registro de imóveis. É fundamental garantir que o imóvel esteja devidamente registrado no registro de imóveis. Apenas através desse registro a propriedade do imóvel é confirmada, sendo que contratos particulares, termos de quitação ou escrituras definitivas não são suficientes. Devemos obter o título aquisitivo ou a certidão de matrícula, que fornece informações vitais sobre ônus ou encargos existentes, dados dos atuais titulares, descrição, dimensões e dados cadastrais. Segundo, certidões sobre o imóvel. Além do registro, é importante verificar se existem pendências relacionadas ao imóvel, como dívidas tributárias e fiscais, no Cadastro Municipal de Contribuintes, IPTU. Essa verificação ajudará a evitar problemas futuros decorrentes de questões financeiras não resolvidas. Terceiro, certidões do vendedor. É crucial realizar uma análise da situação do vendedor. Devemos obter certidões forenses de distribuidores cíveis estaduais e federais, certidões criminais, execuções fiscais, certidões de débitos trabalhistas e certidões de protesto de títulos. Essas certidões assegurarão que o vendedor não possui pendências legais que possam afetar o imóvel ou a transação. Quarto, situação tributária. Devemos verificar a situação tributária do imóvel no Cadastro Municipal de Contribuintes, IPTU, para garantir a inexistência de dívidas pendentes relacionadas ao bem. Isso é fundamental para evitar disputas futuras ou questões fiscais que possam afetar a igreja local. Ao seguir essas precauções jurídicas, teremos a confiança de estar adquirindo um imóvel de forma segura e protegendo a independência financeira da igreja local. Devemos ter em mente que essas práticas não se aplicam apenas à Igreja do Evangelho Quadrangular, mas são diretrizes gerais que garantem uma aquisição responsável e legal de imóveis. A formalização da aquisição de imóveis pela Igreja do Evangelho Quadrangular é uma etapa crucial para assegurar que a transação seja legal e segura. Nós compreendemos que é necessário registrar todos os documentos em nome da Igreja e atribuir a responsabilidade de sua guarda à Igreja local. Quando adquirimos um imóvel, é imprescindível registrar corretamente todos os documentos, como a escritura e o registro de imóveis, em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso é fundamental para comprovar a propriedade legal do imóvel pela instituição. É fundamental ressaltar que consideramos uma falta grave a aquisição de imóveis em nome de terceiros utilizando recursos da Igreja. Por isso,
é de extrema importância garantir que todos os documentos estejam devidamente registrados em nome da Igreja, para evitar problemas legais futuros. Após a formalização da aquisição e obtenção dos documentos em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, cabe à Igreja local assumir a responsabilidade de manter cópias desses documentos. Essas cópias devem ser mantidas na Igreja local, para proporcionar o acesso a informações essenciais referentes à propriedade do imóvel. Além disso, os documentos originais, como a escritura e o registro de imóveis, devem ser enviados ao Conselho Nacional de Diretores. Essa medida é essencial para garantir que uma cópia segura e centralizada dos documentos seja mantida, em conformidade com as regulamentações. Portanto, lavrar os documentos em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular e manter cópias na igreja local são procedimentos essenciais para garantir a legalidade e segurança da propriedade. Nós compreendemos a importância de preservar a integridade dos documentos originais, por isso, os enviamos ao Conselho Nacional de Diretores, como uma medida adicional de proteção e para manter um registro centralizado. A alienação de imóveis da Igreja do Evangelho Quadrangular é um assunto de grande importância para todos nós. Precisamos entender que a venda ou transferência de propriedades da Igreja não pode ocorrer sem a devida autorização do Conselho Nacional de Diretores. Essa medida visa garantir que todas as transações envolvendo os imóveis da Igreja sejam cuidadosamente analisadas e aprovadas pelas autoridades competentes. Quando nós, como líderes locais, identificamos a necessidade de alienar um imóvel, é necessário seguir os procedimentos estabelecidos no artigo 61 do Estatuto da nossa instituição. Esses procedimentos são parte dos ritos estatutários que devemos respeitar, a fim de garantir que a transação seja realizada de acordo com as diretrizes internas e externas. É crucial que sigamos essas diretrizes para garantir que a alienação de imóveis da Igreja do Evangelho Quadrangular seja um processo transparente e estritamente controlado. Dessa forma, evitamos o uso indevido dos nossos ativos e asseguramos que todas as transações sejam feitas em conformidade com as regulações estatutárias e legais. Portanto, ao considerarmos a alienação de imóveis da nossa Igreja, devemos buscar a devida autorização e seguir os procedimentos estatutários estabelecidos no artigo 61 do Estatuto. Somente assim garantiremos que todas as transações sejam realizadas com integridade e transparência. Nós entendemos que é fundamental realizar as construções e reformas em nossos templos dentro das exigências legais. Afinal, essa é uma maneira de atendermos às necessidades da nossa comunidade e garantir uma infraestrutura em boas condições. Nesse sentido, é importante respeitar as leis e regulamentos e regularizar todas as obras junto aos órgãos municipais desde o início até a conclusão. Quando nos propomos a construir ou reformar qualquer parte dos nossos templos, é primordial garantir a conformidade com as leis pertinentes. Isso inclui seguir todos os códigos de construção, normas de segurança e quaisquer outros requisitos aplicáveis determinados pelas autoridades. Ao fazer isso, estamos colocando a segurança em primeiro lugar e evitando problemas legais futuros. A regularização das construções e reformas deve ser iniciada desde o primeiro momento do projeto. Isso significa que, ao planejar qualquer modificação, é necessário cumprir todos os procedimentos legais e obter as devidas autorizações. Além disso, é imprescindível concluir todos os trâmites legais antes de finalizar a obra. Seguir essas diretrizes é extremamente importante para garantir que todas as atividades de construção e reforma sejam seguras, legais e estejam em conformidade com as regulamentações municipais. Ao agir dessa forma, não apenas protegemos a segurança dos nossos membros, mas também evitamos problemas jurídicos e possíveis multas relacionadas à não conformidade com as exigências legais. Portanto, ao realizar construções e reformas em nossos templos, devemos sempre priorizar a adesão a essas diretrizes legais e regularizar adequadamente cada etapa do projeto. Dessa forma, garantimos a integridade e a legalidade das ações da nossa Igreja nesse aspecto. Nós precisamos estar cientes dos requisitos legais ao realizar construções por mutirão e da importância de buscar informações junto ao INSS para evitar problemas trabalhistas.
Construir templos da igreja local por meio de mutirões é uma prática valorizada, mas é necessário cuidado com os aspectos legais envolvidos. Para realizar construções por mutirão, é importante seguir requisitos legais específicos, que podem variar de acordo com as leis locais e regulamentos trabalhistas. Por isso, é essencial consultar as autoridades locais ou órgãos responsáveis para entender os requisitos que se aplicam à nossa região. Além disso, devemos buscar informações junto ao INSS, já que eles desempenham um papel importante na regularização das construções por mutirão. Precisamos entender os procedimentos e documentos necessários, a fim de evitar multas trabalhistas e garantir a devida proteção e registro de todos os participantes do mutirão. É fundamental destacar que a regularização deve ser iniciada desde o início do projeto. Devemos obter todas as autorizações e realizar todos os procedimentos legais antes de iniciar a construção. Não devemos deixar para buscar a regularização apenas após a conclusão, pois isso pode causar problemas legais. Ao seguir esses requisitos legais e buscar orientação junto ao INSS, estaremos garantindo que as construções por mutirão sejam realizadas de maneira legal e segura. Isso não apenas evita multas trabalhistas, mas também assegura que todos os envolvidos estejam devidamente registrados e protegidos conforme a legislação vigente. Portanto, ao optarmos por construir templos por meio de mutirões, é essencial cumprirmos os requisitos legais desde o início e buscar orientação junto ao INSS para evitar problemas legais e multas trabalhistas ao longo de todo o projeto. Devemos nos atentar para a importância de preservar o patrimônio da igreja, garantir a segurança de todos os membros e contratar profissionais quando necessário para realizar reformas. Essas são questões fundamentais que devemos considerar no cuidado com os templos da Igreja do Evangelho Quadrangular. A preservação do patrimônio é vital para assegurar que os imóveis da igreja permaneçam em boas condições ao longo do tempo. Precisamos estar atentos a qualquer sinal de deterioração ou desgaste, como danos nos materiais utilizados na construção ou problemas nas pinturas, que podem comprometer a integridade dos imóveis. Além disso, a segurança dos membros da congregação deve ser uma prioridade. Já presenciamos muitos acidentes em igrejas devido à falta de manutenção adequada, colocando em risco nossa vida. Para evitar tais situações, é indispensável realizar manutenções regulares e contratar profissionais capacitados para realizar reformas quando necessário, criando um ambiente seguro para todos. Quando reformas mais significativas forem necessárias, é imprescindível contarmos com profissionais qualificados, como arquitetos, engenheiros e empreiteiros. Eles possuem o conhecimento técnico necessário para garantir que as reformas sejam feitas de acordo com as normas e regulamentações, evitando problemas futuros. É importante lembrarmos que qualquer alteração na estrutura do imóvel deve ser devidamente registrada no registro do imóvel por meio de averbações. Dessa forma, as mudanças serão legalmente reconhecidas e protegidas. Em suma, a realização de manutenções regulares, a preservação do patrimônio e a contratação de profissionais qualificados para reformas são medidas essenciais para garantir a segurança, a funcionalidade e o bom estado dos templos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Além disso, essas práticas demonstram nosso cuidado com o bem-estar dos membros e nossa preocupação com o legado da Igreja. Nós, membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, compreendemos a importância de regularizar os imóveis eclesiásticos. Isso implica em realizar o registro no registro de imóveis e efetuar averbações sempre que houver mudanças significativas nessas propriedades. Entendemos que possuir ou ser proprietário de um imóvel não é suficiente para garantir os direitos da Igreja sobre ele. É necessário realizar o registro no registro de imóveis, com toda a documentação necessária, a fim de estabelecer a propriedade legal e proteger os direitos da Igreja em relação a esses bens. Ademais, é fundamental que todas as reformas, construções ou outras alterações realizadas nos imóveis da Igreja sejam oficialmente registradas por meio de averbações. Isso garante que as modificações sejam reconhecidas e legalmente protegidas, evitando possíveis complicações futuras e facilitando qualquer transação relacionada a esses imóveis.
A regularização dos imóveis é indispensável para que a igreja possua um registro transparente e legal de todas as suas propriedades. Além de garantir a segurança e a proteção legal do patrimônio da igreja, essa regularização também contribui para a integridade e a transparência em todas as transações imobiliárias realizadas pela igreja. Portanto, é de suma importância que asseguremos que os imóveis da igreja sejam devidamente registrados e que quaisquer alterações realizadas sejam averbadas. Dessa forma, estaremos assegurando uma boa administração do patrimônio da igreja e protegendo os direitos e interesses da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós, membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, compreendemos a importância crucial de possuir uma documentação adequada dos imóveis de nossa instituição. Afinal, essa documentação não apenas garante a segurança e legitimidade de nossas propriedades, mas também nos oferece uma base sólida para a gestão eficiente desses bens. A posse da escritura, por exemplo, representa um marco essencial no processo de aquisição de um imóvel. Esse documento comprova oficialmente a transferência da propriedade para a igreja, sendo o elemento fundamental para que tenhamos o respaldo legal como legítimos proprietários. A escritura, portanto, é o ponto de partida para toda a documentação legal dos nossos imóveis. Contudo, a simples posse da escritura não é suficiente para garantir a validade da propriedade perante terceiros, como autoridades governamentais e entidades legais. Por isso, também é imprescindível realizar o registro desses imóveis no órgão competente, o Registro de Imóveis. O registro nesse órgão cria um histórico público da propriedade, permitindo a verificação da sua legalidade por qualquer pessoa interessada. Além disso, o registro de imóveis é fundamental para realizar qualquer alteração futura no imóvel. Ao assegurar que todos os nossos imóveis estejam devidamente documentados, estamos protegendo os interesses da igreja e também facilitando transações futuras, como vendas ou transferências de propriedades. A documentação adequada proporciona segurança e transparência na administração do nosso patrimônio, facilitando a gestão e a tomada de decisões. Nesse sentido, é indispensável que compreendamos a importância de possuir a escritura e o registro de imóveis de nossas propriedades. Esses documentos não apenas atestam a legalidade da posse, mas também garantem a segurança e facilitam a administração dos imóveis da igreja. Portanto, devemos priorizar essa documentação e garantir que todos os nossos bens estejam devidamente registrados e documentados para uma gestão patrimonial eficiente. Ao concluirmos uma construção ou reforma em um imóvel da Igreja do Evangelho Quadrangular, é indispensável lembrarmos da etapa crucial da averbação. Através desse processo, todas as alterações realizadas no imóvel são oficialmente registradas junto ao Registro de Imóveis. Essa etapa é de extrema importância por diversas razões. Primeiro, legalidade e transparência. Ao averbarmos as construções e reformas, garantimos que todas as mudanças feitas no imóvel estejam de acordo com as leis vigentes. Isso demonstra transparência na administração do patrimônio da igreja, assegurando que todas as modificações estejam em conformidade com as regulamentações municipais e estaduais. Segundo, histórico e segurança. O registro de averbações cria um histórico oficial das mudanças realizadas no imóvel ao longo do tempo. Isso é crucial para que futuros compradores ou partes interessadas tenham conhecimento de todas as alterações feitas. Além disso, as averbações contribuem para a segurança, já que qualquer disputa sobre as características ou o estado do imóvel pode ser resolvida com base na documentação oficial. Terceiro, valor do imóvel. Averbar as alterações pode valorizar o imóvel. Quando um imóvel possui um histórico claro de melhorias, ele pode ser avaliado de forma mais positiva no mercado imobiliário. Isso pode ser benéfico caso a igreja decida vender ou trocar de propriedade no futuro. Portanto, ao finalizarmos uma construção ou reforma, é fundamental que completemos o processo de averbação. Isso garantirá que o imóvel esteja em conformidade com a lei, seguro e valorizado. Tal medida é essencial para proteger os interesses da igreja e manter um registro transparente e legal de suas propriedades.
Nós entendemos que o registro dos bens imóveis da Igreja do Evangelho Quadrangular é feito em diferentes níveis, com o objetivo de garantir confiabilidade, segurança e conformidade com as regulamentações. Em cada nível organizacional, adotamos medidas específicas para administrar esse processo. Nas igrejas locais, por exemplo, mantemos cópias dos documentos originais de aquisição dos imóveis. Essas cópias são guardadas em local seguro e servem como registros locais. Nas regiões, campos missionários, além de receberem cópias dos documentos originais, é de responsabilidade deles registrar essas informações no arquivo virtual da Secretaria-Geral de Administração e Finanças, além de manter arquivos físicos para uma camada adicional de segurança. Os conselhos de supervisões estaduais também recebem cópias dos documentos originais das igrejas locais em seus respectivos estados. Eles mantêm tanto as cópias físicas quanto as informações registradas no arquivo virtual da Secretaria-Geral de Administração e Finanças. Por fim, o Conselho Nacional de Diretores é o nível mais alto de registro patrimonial, responsável por armazenar fisicamente e virtualmente os dados dos bens imóveis. Vale ressaltar que uma cópia do arquivo físico é mantida em local externo ao Conselho Nacional, garantindo maior segurança. Esse sistema de registros escalonado permite que os bens imóveis da igreja sejam armazenados e acessíveis de maneira segura em diferentes níveis da organização. Além disso, promove a transparência e a conformidade com as regulamentações legais, garantindo a preservação do patrimônio da igreja. O registro patrimonial desempenha um papel fundamental na gestão responsável e eficiente dos ativos imóveis da Igreja do Evangelho Quadrangular. Neste slide, somos informados sobre a importância de administrar não apenas o templo da igreja, mas também outros bens valiosos. É enfatizado que algumas igrejas possuem ativos imobiliários e equipamentos valiosos, o que significa que esses bens representam um patrimônio significativo para a igreja. Portanto, a administração adequada desses ativos se torna essencial para nós. Em resumo, o slide 1 nos apresenta uma introdução ao tópico 4, no qual é destacada a importância de considerar outros bens além do templo e reconhecer seu valor na gestão da nossa igreja local. O título Normas e Diretrizes é fundamental para que todos nós compreendamos as regras e orientações que regem a compra e venda de bens móveis pela nossa igreja local. Nós, como membros da diretoria, desempenhamos um papel crucial ao realizar essas transações, e principalmente quando se tratam de bens de alto valor, precisamos agir com cautela. É primordial que tenhamos atenção especial nessas situações. Quando a igreja necessita adquirir ou vender bens de valor expressivo, é imprescindível tomar todas as medidas necessárias para garantir uma compra ou venda responsável e transparente. Se houver a necessidade de obter financiamento externo para a compra desses bens, é obrigatório obter a aprovação necessária, geralmente requerendo autorização da Superintendência Regional ou Direção de Campo. Essas diretrizes e regulamentos foram estabelecidos com o objetivo de proteger os interesses da Igreja e de seus membros, garantindo uma gestão eficiente dos bens móveis. É fundamental que todos nós compreendamos e sigamos essas normas, para garantirmos uma condução correta e transparente das transações envolvendo bens móveis pela nossa igreja local. Caros membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, temos que estar bastante atentos a algumas precauções essenciais ao adquirir bens para nossa instituição. Seguindo as orientações a seguir, garantiremos que todas as transações sejam feitas de forma legal e transparente, protegendo assim os interesses da nossa igreja e de todos nós. Primeiramente, ao realizarmos qualquer aquisição, é fundamental que o bem esteja registrado em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso assegura que a propriedade seja legalmente nossa e evita problemas futuros. Além disso, é importante que tenhamos toda a documentação completa e em ordem. Certifiquem-se de que possuímos nota fiscal, recibo, contrato de compra e venda ou, caso algum desses documentos não esteja disponível, uma declaração de posse do vendedor com firma reconhecida em cartório. Essa documentação é essencial para comprovar a legalidade da transação e evitar complicações futuras. Devemos ter cuidado especial ao adquirir bens usados.
É necessário verificar minuciosamente toda a documentação relacionada a esses produtos, a fim de evitar preocupações com a procedência dos mesmos, como roubos ou furtos. Lembrem-se de que a falta de documentação adequada pode gerar problemas legais para nossa igreja. Por fim, é imprescindível que tenhamos um registro contábil adequado para bens de valor superior ao valor básico patrimonial. Sugerimos que consultem o contador da igreja para determinar os valores relevantes e garantir que a transação esteja de acordo com as normas contábeis. Ao seguirmos essas precauções, estaremos agindo de forma responsável na aquisição de bens para nossa igreja. Assim, protegeremos os interesses de todos os membros e evitaremos situações constrangedoras ou litígios futuros relacionados à propriedade dos bens. Contamos com a colaboração de cada um de vocês para mantermos uma gestão transparente e eficiente. Juntos, continuaremos avançando em nossa missão como Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando estamos recebendo doações, é de extrema importância que tenhamos algumas diretrizes em mente. Uma delas é a necessidade de garantir que todos os bens doados estejam devidamente documentados. Ou seja, é fundamental exigir a nota fiscal, contrato de compra e venda, recibo ou qualquer outro documento legal que comprove a aquisição do bem. Essa documentação é crucial para que possamos rastrear a origem e a legalidade das doações recebidas. Em certas situações, pode acontecer de o doador não possuir toda a documentação necessária para comprovar a posse do bem a ser doado. Nestes casos, é importante solicitarmos uma declaração de posse do bem ao doador. Essa declaração deve ser feita pelo próprio doador e deve ser devidamente reconhecida em cartório. Essa medida se faz necessária como uma forma de nos protegermos e a igreja de possíveis questões relacionadas à legalidade da doação. Adicionalmente, é fundamental que utilizemos recibos de doação padronizados. A Secretaria-Geral de Administração e Finanças disponibiliza modelos de recibos padronizados para que possamos documentar todas as doações recebidas. Ter um registro claro e padronizado de todas as doações é essencial para evitar mal-entendidos e disputas futuras. Ao seguirmos essas diretrizes, estaremos preparados para receber doações de forma adequada, garantindo transparência, legalidade e a devida documentação. Essas práticas também contribuem para evitar problemas legais no futuro, assegurando que a igreja esteja de acordo com todas as regulamentações relacionadas a doações. Registramos imediatamente as doações no patrimônio da nossa igreja local porque reconhecemos a importância dessa prática. É essencial seguir as diretrizes estabelecidas para garantir transparência e controle sobre os bens da igreja. Ao registrar as doações imediatamente, demonstramos responsabilidade e compromisso com a conformidade legal e financeira. Além disso, nos protegemos de problemas futuros, como disputas sobre a propriedade de bens doados. Manter um registro completo e organizado das doações é fundamental para uma gestão adequada. A transparência e o controle são valores essenciais para nós. Ao documentar e rastrear todos os ativos e doações, evitamos perdas ou mal-entendidos futuros. Isso também é importante caso ocorram auditorias ou verificações. Registrar as doações imediatamente é uma prática recomendada e essencial para promover uma gestão responsável. Demonstra nosso cuidado com as doações recebidas e o respeito pela legalidade, beneficiando toda a comunidade da igreja. Nós estamos extremamente gratos pela atenção e dedicação que vocês demonstraram durante esta apresentação. No terceiro capítulo, abordamos questões relacionadas à gestão local da Igreja do Evangelho Quadrangular, como a administração de finanças, cadastro e patrimônio, entre outros assuntos relevantes. Além disso, complementamos o conteúdo com outras mensagens importantes, como mencionado anteriormente. Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que gostaram do nosso conteúdo e gostaríamos de convidá-los a se inscreverem no nosso canal para fortalecer ainda mais a nossa comunidade. Também convidamos vocês para acompanharem o próximo vídeo, onde continuaremos explorando aspectos cruciais da Igreja Quadrangular. Caso tenham alguma dúvida ou comentário, fiquem à vontade para debater e esclarecer qualquer questão que possa surgir. Juntos, iremos trabalhar para fortalecer e expandir a Igreja Quadrangular, com
cumprindo assim a nossa missão. Desejamos que Deus os abençoe e nos guie durante toda a nossa jornada. Agradecemos imensamente por tudo.